essa abertura, então. Então nós estamos aqui mais uma vez, um bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso podcast do Craques da Mídia. Nós estamos aqui com o Marcelo Debona, uma honra nossa para estar discutindo um pouco sobre essa questão da migração dos jornalistas esportivos das mídias clássicas para as mídias digitais. Enfim, a gente está aqui conversando com diversas figuras emblemáticas, né, desse nosso jornalismo gaúcho. O Ariel pode tocar um pouco primeiro mais. Eu queria começar agradecendo por ter tu em um dos nossos segundo episódio agora, que é um dos principais nomes do Rio Grande do Sul no jornalismo esportivo. E eu queria começar com uma pergunta introdutória, perguntando para quem não conhece ainda no Rio Grande do Sul, quem é o Marcelo Debona, de onde vem, o que faz, quais são as principais funções hoje em dia no jornalismo esportivo. Poxa, obrigado pelo convite, que pese o exagero de vocês, né? Obrigado por a gente estar podendo bater um papo e falar sobre um assunto tão importante. Eu hoje desempenho as funções de narrador e apresentador da Rádio Gaúcha e tenho um espaço de comentário de opinião também no Bom Dia Rio Grande, na RBS TV, e uma coluna em GZH, uma coluna digital. Sou natural de Frederico Westphalen, minha formação como jornalista ela é em Pelotas, onde eu inicio a minha carreira profissional, à época em 2005, como um jornalista de TV, né, com todas as funções de TV, editor, repórter, produtor, apresentador, narrador, e o rádio vem posteriormente, mas Sim. O início é em TV. Sim. E essa questão assim da parte esportiva no jornalismo, isso tu sempre teve uma pretensão, ou como que isso entrou na tua vida, assim, de repente? Isso entra depois. Eu acho que como a minha vida, a minha adolescência, a minha infância foi jogando bola, né? Não de jogar bem, de jogar muitas vezes, né? Que fique bem claro. Eu acho que essa aptidão ao esporte, ela naturalmente me levou por esse caminho. Sim. Hoje, se eu paro para pensar, se eu não fizesse esporte dentro do jornalismo, o que eu faria? Possivelmente política. Por acho que eu me identificar mais, já trabalhei com assessoria política também, mas não me vejo fazendo o jornalismo policial, o jornalismo econômico, são áreas que eu tenho maior dificuldade. Então o esporte ele vem naturalmente, por ter uma identificação, por já estar mais familiarizado com a linguagem. Sim. Foi numa ocasião assim que eu levantei a mão dentro da universidade, né? Acho que no segundo semestre, para poder fazer parte da equipe de esportes da TV da universidade. Então ali eu comecei a transmitir jogos. Sim. Supostamente tendo uma experiência, que não era experiência, mas que eu entendi que naquele momento eu já poderia estar iniciando. Sim. Foi bom ter falado que começou muito nessa linha da TV. A gente sabe que a narração de TV e de rádio tem uma diferença muito grande, que no rádio você tem que dizer exatamente o que está acontecendo para quem não está vendo. E antes mesmo de perguntar sobre essas tuas inspirações na narração, de como tu começou o teu jeito, queria saber se tu te adaptou mais com o rádio ou com a TV, qual que é a linha que tu mais gosta, apesar de só narrar normalmente só no rádio, né? Qual que é a linha que tu mais gosta, por que tu optou pelo rádio? Boa pergunta. Eu acho que eu era um provável narrador de TV. Eu sempre me preparei para ser um narrador de TV. Não sei se eu sempre quis me preparar para isso. Os caminhos me levaram para isso. Eu inicio fazendo narração de TV, eu inicio fazendo TV, o meu ritmo de locução é de TV, Sim. O meu ritmo de apresentação é de TV. A rádio vem depois, e não é nem com a narração esportiva, é com outras funções, Sim. Como repórter de rádio, de jornalismo. Nesse meio do percurso eu participo de uma seleção do Sport TV, porque estava buscando narradores no Brasil. Sim. E eu fui um dos selecionados entre 11 mil do Brasil, e fiquei 4 anos indo para o Rio. Que loucura. Sendo preparado durante 3 anos, acho que foram 3 anos, para esse tipo de função. Sim. Para narração de TV. Que o foco era preparar narradores para a Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro. Então, o meu mentor foi o Milton Leite, por exemplo. Incrível. Então, eu tinha feedbacks com ele. Eu devo ter narrado mais de 50 modalidades esportivas, tudo em piloto, né? Tudo Sim. Em preparação. Então, o rádio vem depois, por uma questão também de oportunidade. Né? Mas eu, antes de ser narrador em rádio, eu era repórter. Sim. E antes de narrar na Rádio Gaúcha, eu devo ter feito 5 narrações em rádio do interior, de jogos. Então, eu tive que me moldar e não sei se evoluí muito ou pouco, mas eu tive que evoluir dentro da narração, Sim. Talvez no microfone mais pesado do rádio brasileiro. Sim, com certeza. A narração esportiva foi na Gaúcha. Com certeza. Antes de interrompendo, até qual que é a modalidade esportiva mais difícil de narrar? Eu acho que provas de automobilismo são muito difíceis.
muito difíceis. Eu acho que algumas modalidades que requerem pouco do narrador e muito do comentarista, tem que ser Sim. preciso. Eu vou falar da ginástica rítmica, por exemplo. O narrador não interrompe a prova. Mas a prova de velocidade é difícil, precisão, 100 metros de natação ou do atletismo. Mas tem uma modalidade que todo mundo acha que é muito fácil de narrar e ela é muito difícil. Vôlei. É mesmo? Porque o vôlei, basicamente, ele se dá defesa, Sim. bola levantada, ataque. Sim. Se tu não tiver repertório, velocidade de raciocínio e... repertório é fundamental. E precisão, tu perde a jogada. Sim. Se tu baixou o olho aqui para olhar o nome do jogador, a jogada já terminou. Já terminou. Então eu acho que é uma das mais difíceis. Incrível. Então, tu puxou essa questão do microfone mais difícil, de fato, eu tenho que puxar o gancho, porque eu que tenho que te perguntar como é ser visto, assim, como esse sucessor do Pedro Nessa, que tem um legado tão vasto, né? Inclusive, acho que a gente cresceu ouvindo ele e tudo mais, nossos pais, e, enfim, até ele comentou sobre isso quando ele conversou com a gente, que te vê como esse sucessor dele, inclusive teve aquela passagem de bastão no ar, né, que foi muito legal. Queria saber pra ti como é essa Só questão. complementando, que eu acho que até uma linha meio parecida também com o Ranzolin, né? Que logo depois também ele assumiu, acho que é uma linha até parecida. De alguém sim. que fez tanto sucesso, não sei se isso até te conforta, de ter vindo de um cara tão bom, que deu certo, ele foi um outro cara que estourou muito. Eu sinceramente eu não sei se eu sou sucessor dele, não. Isso eu acho que o tempo vai dizer. Mas o Pedro é uma referência maior que eu tenho, né? Eu acho que todos nós temos. Ele é o narrador que eu mais ouvi, e por ser o narrador que eu mais ouvi, ele é o cara que está mais presente aqui. Sim. Então, eu já ouvi gente dizer, mas tu imitou o Pedro. Isso, se aconteceu em algum momento, é completamente involuntário. Com certeza. É porque está muito presente a narração dele, então em algum momento vai sair alguma coisa, porque de tanto tu ouvir, tu acaba fazendo algo parecido. Mas a gente tem outras referências também. Ele, naturalmente, é uma, né? É a maior de todas elas. E acho que pegar esse modelo dele, do jeito que ele transmite, sempre foi muito importante, né? Que é essa preocupação de fazer o que o torcedor gostaria de ouvir, né? De trazer ali o sentimento do torcedor, do que ele gosta de ouvir. Eu acho que isso é muito interessante. Sim, e de uma forma descontraída também, né? Que descontraída. É um cara que faz... Que tem um diferencial muito grande, especialmente na hora do gol, né? Sim. Não à toa é chamado de um showman da narração. Sim. Eu já teve algumas pessoas que me disseram, o teu timbre de voz lembra muito do Ranzolin, isso é um baita de um elogio Com também. certeza. Embora ele tivesse uma clareza para narrar, para informar, e uma capacidade de descrever o lance, em tal torcedor está com tal roupa, em tal degrau da arquibancada, que é impossível fazer, né? Então, vocês citaram dois nomes aí que me deixam muito lisonjeado. Eu acredito que esse seja a principal característica do Ranzolin, nessa descrição. Muita gente fala disso, que ele escrevia para quem parecia que estava vendo o jogo, e muito nessa linha de querer saber quem são tuas inspirações, se tu tem alguma inspiração na tua narração, ou tu foi formando tua identidade propriamente. Fui formando a identidade, porque eu comecei a narrar na rádio, aqui na Rádio Gaúcha, e eu acho que, sem exagero, eu acho que eu fiz 5 ou 6 narrações no máximo na Rádio Luz e Alegria de Frederico Fessori, na minha cidade. Porque eu era um repórter lá, fazia escala de jogos, e eventualmente quando o narrador não podia estar trabalhando, então vai eu aqui, né? Eu saí da reportagem para a narração. Então quando eu comecei aqui na rádio, eu sentia que o meu ritmo era muito lento. Era um ritmo de TV. Sim. Eu sentia que o meu gol era um gol muito parecido, então eu precisava achar mudar um pouco a linguagem, modernizar um pouco mais ela, dar uma dimensão do tamanho do gol para determinadas partidas. Não adianta a gente fazer isso em qualquer gol, porque aí o narrador passa por palhaço, né? Existe gol, existe jogo, existe jogo. Sim. Não dá para negar isso. Mas eu acho que eu fui moldando, me ouvindo muito, né? Ouvindo muito o que as pessoas tinham a dizer, ouvindo muito o que o público diz, quando é que o público gosta. O público se identifica muito com a narração, quando ela é uma narração que traz muito o sentimento do torcedor. Às vezes a gente faz uma avaliação do gol, poxa, esse gol tecnicamente eu peguei todo o lance, foi uma jogada rápida e eu tive precisão, então tecnicamente a minha avaliação vai ser a melhor possível. Mas o grande público, ele não está necessariamente avaliando tecnicamente. Claro que tecnicamente é importante tu acertar, mas ele quer que tu entregue algo a mais naquela hora, e eu acho que isso foi se moldando ao longo do tempo. Perfeito. Acho que puxando um pouco para essa questão do jornalismo independente... Eu não respondi sobre referências, né? Eu tenho, ótimo. Capaz. Pedro, naturalmente, em rádio, e em TV...
Eu gosto muito da narração do Milton Leite, eu gosto muito da narração do Luiz Roberto, e nesse momento assim eu tenho a precisão do Paulo Andrade como top e do Volga, Rogério Volga, Perfeito. um narrador que tem um timbre de voz assim, talvez um dos mais agradáveis do seu ver. Sim. E eu gosto muito deles também, que eles conseguem transmitir emoção assim, em qualquer jogo, né? Não fazem distinção, muito bacana. Então, puxando um pouco para essa questão do jornalismo independente que a gente queria comentar, tudo mais, a gente vê essa ascensão do jornalismo digital, do jornalismo independente, tudo mais. Queria perguntar para ti assim, como é o desafio de alguém que trabalha num veículo mais clássico, né, na RBS, enfim, de também lidar com isso, com mais gente informando, comunicando e tudo mais. O que isso trouxe? Eu acho que a gente tem que estar sempre atento, né, a movimentos de mercado, ao que concorrência tradicional ou não está fazendo, o que a concorrência digital está fazendo, e a gente tem plena noção do quanto esse nicho cresceu, né? Sim. O quanto ele tem uma aceitação do público, daquele público que quer consumir mais, no caso do nosso produto principal, que é a dupla Grenal, Sim. quer consumir isso quase que permanentemente, né? Sim. E é impressionante como isso cresceu. Mas eu, sinceramente, eu acho que tem espaço para todo mundo, mas eu não acho que é só o fato de estar migrando para lá que está dando resultado. Eu acho que está migrando e dando resultado porque o conteúdo que eles estão fazendo é muito bom. Sim. Eu acho que o diferencial está no conteúdo e não o simples fato de migrar para o lado de lá. Sim. E nessa mesma linha de migração, queria saber de ti, se tu já pensou em algum momento, ou antes mesmo de entrar na Gaúcha, ou durante a Gaúcha, em trabalhar também de forma ou independente, ou com as mídias digitais, juntamente nesse jornalismo esportivo, dando um foco a mais nessa parte? Independente, sinceramente, eu não pensei ainda. O que a gente sempre pensa é em como fazer algo que possa agregar ao que eu faço hoje, dentro do que for viável, dentro do que for possível fazer. Mas assim, de imaginar independente, não. Sim. Eu acho que eu não tenho capacidade nem tamanho para isso. E eu não sei se eu gostaria também. Sim. Mas agora, eu posso desenvolver alguma ideia, um quadro, uma brincadeira, e aí agregar em rede social. Sim. Isso a gente está sempre pensando, sempre tentando fazer. Mas assim, de forma independente, eu acho que é o termo que vocês usaram, não me passou pela cabeça. Sim. É legal até ter puxado essa questão na rede social, que eu queria te perguntar, que tu narra, tu faz participações na TV, tu é bem ativo nas redes sociais, até com os reels e tudo mais, que eu acho muito bacana. E aí eu queria te perguntar também a importância assim, do jornalista hoje em dia, tu julga ser multiplataforma, assim, Ser multiplataforma é um objetivo que eu tracei aqui dentro da RBS. Eu precisava ser multiplataforma, multimídia. Quando eu venho de Caxias para Porto Alegre em 2017, eu vim numa função de chefe de reportagem na época aqui, foi uma função que ficou pouco tempo, e depois eu estava como co-apresentador do programa da tarde, depois apresentador do Estúdio Gaúcha, tudo isso no jornalismo e narrando. Sim. Mas eu entendi que eu precisava ampliar espaços e precisava ir para outras mídias. E isso, graças a Deus, com o tempo eu consegui estar na TV, estar no digital, com o site. Eu acho que isso é uma premissa básica hoje do jornalista que se julga moderno. Sim. Ser multimídia, estar presente no maior número de plataformas possível. Assim. E com relação à rede social, isso é uma coisa que eu também procurei evoluir, porque eu era bem travado. Mas eu comecei a entender, por exemplo, assim, o quanto as pessoas se interessam por bastidores. Bastidores de transmissão é algo que tem um apelo bem grande, interesse das pessoas. Eu comecei a desenvolver alguma coisa. O Carona, que é muito legal. Que é algo bem legal, assim, que as pessoas estavam curtindo ver. Sim, muito bacana. Então, nessa mesma linha de movimentos de migração, juntamente vem um movimento de diversos jornalistas assumindo o time. Queria saber se nunca passou pela tua cabeça em assumir o time. Obviamente, para um narrador, alguém que faz jogos, é muito diferente. Porque mesmo que ele narre de forma igual para os dois times, sempre vai ter, esse gol foi um pouco mais fraco que o gol do Grêmio, por exemplo. Eu tenho certeza que você deve receber isso também, né? O cara é tal. Isso deve ser muito, né? Na verdade, quando a gente narra um gol do Grêmio, a gente é muito gremista. E quando narra um gol do Inter, é muito colorado. E se a avaliação for essa, é ótimo, porque nós trabalhamos na Rádio Gaúcha, veja só, Gaúcha, que é do Rio Grande do Sul, que cobre Grêmio e Inter. Não me passou pela cabeça. Eu digo isso com muita tranquilidade, eu nunca fui a estádio de futebol torcer. Sim. Primeiro por uma questão geográfica, eu morava muito longe de Porto Alegre. Claro. Então, eu entendo quem faz o movimento, eu acho que virou também uma alternativa de mercado importante.
ser identificado. Respeito demais o trabalho de quem faz isso, mas não passa pela minha cabeça. É difícil, eu acho que seria... A nossa cultura ela não está preparada para o narrador se identificar. Ainda mais pela, exatamente, acho que ainda mais pela tua principal função de ser narrador, né? E como eu estou num processo ainda de crescimento, de buscar espaço, claro. Poxa, eu tenho 10 anos de RBS só, 7 anos em Porto Alegre, não me passaria pela cabeça, não imagino que nem a médio e longo prazo isso. Então, não faz sentido nesse momento. Eu acho que é um estilo até que combina mais com essa questão do jornalismo digital mesmo, né, do independente, até para tu... Porque o cara que daqui a pouco... Ele tem mais entrada no alternativo, no digital, do que numa mídia tradicional. Sim, eu acredito que até essa coisa de assumir o time, até não é algo tão novo assim, porque antigamente a proposta do Sala, na minha visão, sempre foi ter também os dois lados, né? Um gremista e um colorado, porque eu acho que não fluiria também essa proposta do Rio Grande do Sul, tem muito essa questão de sempre ter um gremista e um colorado no programa para debate. Então, a diferença é que há 20 anos atrás a gente tinha 2 ou 3 só, né? Sim. Hoje esse mercado ampliou muito, justamente por causa do digital. Sim. Nós tínhamos Paulo Santana, Kenny Braga, Cacalo e vamos lá. Não vai dar uma mão, né? Sim. Então, pensando então no teu estilo, tanto de narração, de comunicar e tudo mais, queria te perguntar de onde surgiu justamente esse estilo mais descontraído. Acho até que por isso tu encaixou também no Bom Dia também, que não é um programa tão, acho que digamos assim, engessado, né? Então acho que de onde surgiu esse estilo do Debona? Não sei, eu acho que eu sempre fui assim, sabe? Mais brincalhão. Eu acho que dá para se adaptar, né? Eu acho que daria para apresentar o Atualidade na rádio, mais sério, daria para brincar mais uma jornada esportiva. Eu acho que o desafio é se adaptar ao momento, ao programa, à linguagem. O Bom Dia, como a gente comunica ali em pé. Eu tô lá da Kelly Costa, que é uma simpatia em pessoa também. Então, a linguagem do programa te favorece muito para brincar um pouco mais, né? E eu acho que eu brinco pouco até. Eu devo brincar mais. Então, e aí tu vai engatinhando, tu vai caminhando e tu vai percebendo, né? Se está agradando, não está, se está passando do ponto ou não. Se eu pegar minha narração nos jogos da rádio há 3 anos atrás, não tinha nada disso, ou tinha bem menos do que isso. Então tu vai te conhecendo, vai te permitindo e vai percebendo o que o público está gostando. Se vocês estão comentando isso, é porque está sendo aprovado, entendeu? Com certeza. Então, eu acho que o feedback, o retorno, ele é fundamental para te construir o teu caminho, tua trajetória. Sim. Sem ele, tu fica sempre igual, né? Perfeito. E nessa mesma linha, contando a narração, contando um Bom Dia, a gente queria saber qual foi o momento que mais te marcou até agora positivamente na tua carreira. Quando tu pensa que foi um grande momento, o principal momento da tua carreira, uma narração, ou um gol que foi muito elogiado, que tu narrou, alguma coisa assim, qual que seria esse momento? Eu brinco que para o nosso trabalho como narrador aparecer, a dupla Grenal precisa ganhar os jogos. Sim. O gol que dá repercussão, a narração que dá repercussão, ela nunca é numa derrota, por óbvio. Né? Sim. Então, vamos lá. Recentemente tem um gol do Grêmio contra o Estudiantes em La Plata. Uma vitória improvável, épica. Poxa, deu muita repercussão. Tem um gol tem uma vitória do Grêmio sobre o Palmeiras do Pacaembu na Libertadores de 19, de virada, de repercussão. Tem uma virada épica do Inter sobre o Colo-Colo na Sul-Americana, tinha que fazer 4-1, virou, estava nesse jogo, deu repercussão. Enfim, ela está muito, ela tá atrelada ao resultado do jogo. Então, de narração é isso. Mas tem outros grandes momentos, né? Teve um dia em outubro que eu inicio apresentando Esportes ao meio-dia e no mesmo dia a coluna digital, se não estou enganado, uma semana antes, a estreia no Bom Dia. Então são conquistas importantes que a gente vai levando, né? Com certeza. Sim. Eu queria até, tu comentou um pouco essa questão do feedback e tudo mais, a gente particularmente, né, gosta muito do teu estilo e tudo mais, até por isso queria ter essa conversa. Eu queria te perguntar também como é para ti ler esses feedbacks, porque em teoria tem muita gente que fala que tu tá na sombra ali de um cara tão emblemático, né, a gente comentou, né, então eu queria saber se tu sente alguma pressão também de estar ali narrando e enfim, lendo os feedbacks das pessoas sendo positivo e tudo mais, como tu leva toda essa questão? Não, tranquilo, eu não me vejo pressionado, até porque isso vem de fora para dentro. De dentro para fora eu me vejo muito
muito feliz de estar recebendo oportunidades, de estar... A gente brinca muito, né? Tu é gremista, tu é colorado, as pessoas fazem isso como se a gente tivesse cometido um crime, né? Sim. Para quem tu tá torcendo? A gente torce para a escala. Sim. O jornalista torce para estar na escala, para estar presente no evento, para estar presente no grande jogo. Se eu estou presente no grande jogo, eu vou ficar muito feliz. É uma oportunidade que eu tenho de fazer um bom trabalho, porque o grande jogo, bom, agora é comigo, né? Eu tenho que fazer um grande trabalho. Então, eu me vejo muito, esse prestígio que acontece de dentro para fora é importante para mim. A oportunidade que é me dada é muito importante. Então eu não vejo pressão. Eu vejo que agora, olha, estão me reconhecendo, estão gostando do meu trabalho, estão me dando mais oportunidade, mais espaço. Vamos fazer o trabalho. Então, e o Pedro é muito gente boa, o Pedro é muito acolhedor, o Pedro incentiva, o Pedro dá feedback, o Pedro dá conselho. O Pedro, desde a primeira conversa que eu tive com ele disse assim, eu não vou te dizer como é que tem que narrar, porque tu tem o teu estilo, eu tenho o meu. Mas ele já me deu dicas importantes, faz menos isso, eu acho que tu está fazendo muito isso, aquilo. Poxa, poder estar contando com o apoio, com o auxílio dele é ótimo. Sim, foi bom até você ter falado isso, que a gente tem uma grande dúvida como é que é a sensação de trabalhar com esses grandes nomes, como o Guerrinha, com o Pedro, com todo mundo que está é um aprendizado diário, né? É um aprendizado diário, né? Quando eu trabalhava à noite, era uma coisa que eu sentia muita falta, era, por exemplo, estar mais presente durante o dia aqui para justamente ter esse contato e me encontrar mais com ele, né? Hoje eu consigo ver o Pedro diariamente porque ele faz o comentário no programa que eu apresento ao meio-dia. Mas se eventualmente eu não consigo me encontrar com ele, eu vou lá no intervalo do sala de redação, mesmo que eu não fale nada, só para entrar ali e ter esse convívio com eles é muito importante, né? Sim. Poxa, virou uma brincadeira, eu te ouço desde que eu sou criança, mas nesse caso não é mentira, né? Sim, é verdade. É verdade. Sim. E eu conto uma história, né, que quando o Pedro fez 50 anos de RBS, que a primeira vez que eu vi ele não me viu, óbvio. Eu trabalhava em TV em Pelotas e fui fazer um jogo do Inter contra o Brasil de Pelotas no Beira-Rio. Isso é 2007 ou 2008. Pô, liguei pro meu pai. Tô aqui, 2 metros do Pedro Ernesto. Que legal. Que nada. Nossa, é demais. Sim, incrível. Então, pensando um pouco nessa questão, conversando até e vendo muitas dessas pessoas que migraram, que daqui a pouco, recentemente o Léo Miller, enfim, o Duda, que foi um cara que conseguiu bastante espaço, né? Sim. Mas eles falam muito nessa questão de daqui a pouco o que eles estão fazendo hoje, trabalhar num grande veículo assim, eles não tinham a liberdade de fazer. O que tu pensa assim, sobre isso, daqui a pouco de trabalhar num grande veículo? Tem alguma coisa que o Debona não pode fazer? Tem alguma coisa assim que tu gostaria? Gostaria de fazer que daqui a pouco... Isso está mudando. Isso está sendo flexibilizado mais. Eu acho que eu acho que com o tempo mais coisas vão ser permitidas. Eu entendo a preocupação da empresa, né, de daqui a pouco não criar uma concorrência dentro dela mesma, né? Perfeito. Vou criar um canal no YouTube, mas isso, do pouco que eu sei, isso é muito mais interno, né? Sim. É algo que está sendo moldado para permitir mais. Não sei se é o meu estilo criar um canal no YouTube, mas daqui a pouquinho tem uma flexibilidade para algum conteúdo na rede social mesmo, no Instagram. Isso está mudando. Acho que até para competição também com a ascensão desse pessoal, né? É interessante. A empresa está apostando muito no digital já há algum tempo. A jornada digital é um case de sucesso. Quase todos os programas hoje são em vídeo. Nós estamos nesse momento da gravação diante de uma das maiores tragédias de enchente no Rio Grande do Sul. Sim. E porque nesse momento o rádio é o veículo mais importante, né? Vamos ver o que está acontecendo. E a gente tem repórteres espalhados em todos os lugares do estado. E tu imagina que com a instantaneidade, com a velocidade do rádio, agora o repórter está dizendo, eu estou aqui com a dona fulana de tal, teve que ser resgatada de dentro de casa, a água está correndo aqui e o cenário é esse. Está podendo ver isso ainda. Então, mais completo do que nunca. Sim. Pensando um pouco nessa questão da rádio até que a gente queria puxar, a gente está fazendo um outro trabalho ainda que fala sobre a hegemonia da gaúcha, né? A gente está fazendo uma outra reportagem sobre isso, que se não me engano vão fechar 9 anos agora que a gaúcha já é líder em absolutamente tudo. Antes era esporte, coisa faz um tempo que é em tudo, né? Queria saber para ti como é tá inserido nesse meio, numa rádio tão emblemática, como é trabalhar e a tua visão assim, né? Isso é fantástico, isso diz muito sobre o comprometimento, sobre o trabalho, sobre como a gaúcha conseguiu se reinventar dentro dessa ideia de conteúdo. Eu acho que muito do que a gaúcha entrega em termos de prestação de serviço pesa muito.
essa coisa do vamos ligar a gaúcha para ver se dá para passar em tal rua. Eu acho que a prestação de serviço é muito importante para essa virada de chave. Sim. A gaúcha sempre foi sinônimo de vamos ver a apuração na gaúcha, vamos ouvir o futebol na gaúcha. Sinônimo de rádio, né? Mas eu acho que tem muito disso, né? De estar dia a dia, 24 horas por dia, eu acho que a prestação de serviço, nunca consegui falar com nenhum gestor sobre isso, mas acho que isso é determinante para fazer com que a gaúcha vá passar dos 10 anos de liderança. Sim, com certeza. E na mesma linha, assim, geral, a gente sempre fala sobre esse clichê que a gente sempre pergunta nas entrevistas, né? A gente sempre fala sobre esse conselho, visando tudo que a gente falou sobre essa questão de migração, sobre multiplataformas, sobre rádio, sobre tradicional no geral. Se tu pudesse dar um conselho para futuros jornalistas, que nem nós que estamos nos formando agora, o que tu falaria, por qual caminho trilhar, por onde ir mais pelo tradicional, já ir produzindo multiplataforma? O meu conselho seria ser repórter no começo de tudo. Eu acho que todo jornalista se forma e se molda depois da reportagem. Ele tem que sentir a reportagem, ele tem que sentir a notícia, ele tem que apurar uma informação, ele tem que dar essa notícia. E depois eu vibro muito com essas oportunidades que o digital está dando, né? Sim. Porque é o nosso mercado sendo ampliado. Mas eu acho que todo jornalista, todo apresentador, todo narrador, todo comentarista, todo produtor de conteúdo, ele precisa ser repórter, antes de mais nada. Ele vai descobrir novos horizontes, ele vai ampliar o mundo dele como jornalista, mas a minha dica seria, seja repórter. Sim. Comece sendo repórter, experimente o veículo tradicional, te permita ir para uma área que não necessariamente é que tu mais gosta, e depois esteja muito atento a tudo que está acontecendo, as transformações, crie o teu conteúdo, seja um jornalista inquieto. Sim. E ponha na cabeça que é muito importante, fazer só isso não é suficiente. Sim. Precisa fazer mais. Perfeito. Precisa ser multimídia. Sim. Então, antes da gente encerrar, eu queria te perguntar um pouco, porque a gente ouve, acho que quando eu escolhi jornalismo, eu ouvi da minha mãe que não ia ter oportunidade, mas que a gente ouve que o jornalismo vai acabar desde que se conhece por gente e tudo mais, e a gente viu diversas eras e justamente a própria gaúcha se moldando e tudo mais. Eu queria ver contigo que tu te formou ali, já tem muitos anos, tu passou por diversas eras, né, assim, do jornalismo. Como foi para ti se moldar e cada vez mais? Acho que tudo passou muito rápido, né, com o advento da internet, com a ascensão. E tu comenta, né, tu já foi da TV, tu é da TV, tu faz isso. Então, como é para ti lidar com todas essas eras e constantemente se moldar, tudo isso? Eu acho que isso é uma questão de percepção, né? Porque eu trabalhava em Pelotas e estava lá, mas eu entendi que naquele momento eu precisava, não, isso aqui precisa mudar. Aí eu volto para minha cidade, vou trabalhar em assessoria, aí, poxa, mas não é isso que eu quero. Aí eu vou para a rádio, e na rádio eu faço um pouco de tudo também, repórter, apresentador, lidero a equipe de esportes, coordeno o jornalismo, mas eu entendi que naquele momento, não, mas peraí, eu voltei para minha cidade com 20 e poucos anos, será que é hora de eu ficar aqui, de me acomodar? Será que não é hora de tentar um veículo maior, de maior abrangência? Aí eu vou atrás da Rádio Gaúcha, mas aí na Rádio Gaúcha eu começo a ser repórter. Poxa, mas será que não dá para fazer outra coisa? Eu narrava em TV, poxa, acho que dá para levantar a mão aqui, né, dá para narrar. Aí eu venho para Porto Alegre. Em Porto Alegre eu começo a perceber que todo mundo começa a ter uma ou outra função. Aí vem GZH, aí vem o site. Eu acho que isso é muito do jornalista estar atento e estar querendo ampliar espaços e não se acomodar, de percepção, eu acho muito assim, sabe, de buscar mais oportunidades, de dizer, olha, eu acho que eu posso fazer mais do que isso, sabe. Eu estou fazendo um programa de noite, mas não sei, me parece que não estou conseguindo criar uma identidade aqui, afinal de contas eu sou o Debona do esporte ou o Debona do jornalismo. Sim. Eu preciso achar meu caminho aqui. Então, eu acho que teve muito isso, sabe? Essa inquietude ao longo do caminho. Sim. Eu acho, só para finalizar, que também agora também acho curioso um pouco disso, que se já é muito difícil para alguns jornalistas que almejam uma RBS, a Gaúcha no geral, para quem já é da capital, como que foi essa tua chegada? Como que foi essa tua... Quero ir para a Gaúcha, qual caminho tu trilhou? Muito peitaço, assim. Tipo assim, ligação assim, para a diretora da RBS, na lata, assim. Sim. Tudo bem, eu sou fulano de tal, eu moro aqui em tal lugar, 400 quilômetros, queria saber se eu posso pegar um ônibus e aí tomar um café contigo.
Incrível. É mais difícil para o interior, mas tá muito nessa coisa do tentar, né? Do querer. Claro que tem um processo seletivo, né? Eu fiz prova, Sim. fiz entrevistas, não deu na primeira, não deu na segunda, não deu na terceira. Aí eu fiz um curso uma oportunidade que eu vi numa faculdade aqui, a ESPN, de radiojornalismo esportivo, multiplataforma, Rádio Gaúcha e ESPN. Eu lembro que na época eu coloquei um dinheirinho ali para, poxa, tem que fazer esse curso, vai que dá certo. Sim. E no final desse curso, 9 sábados, eu morava em Caxias, 9 sábados, pegava o ônibus, vinha aqui. Eles escolheram 2 alunos do curso para fazer um mês de estágio aqui na rádio. Eu fui um deles. Que bacana. E depois desse estágio de 30 dias aqui, isso é janeiro de 14, eu fui convidado contratado para iniciar a Gaúcha, implementar a Gaúcha em Pelotas. Onde eu já tinha morado, eu tinha me formado, onde já não morava mais. E eu topo, vou para Pelotas, como um repórter e uma espécie de responsável pela rádio. Que reportava o Daniel Escola em Porto Alegre. Sim. De lá eu sou transferido pelo Daniel Escola para ser coordenador da Rádio Gaúcha em Caxias, pelo Daniel Escola. Sim. E de Caxias eu sou trazido para Porto Alegre pelo Daniel Escola. Mas já narrava. Primeiro ano de narração, em final de 15, eu e o Manhago, a gente é apresentado como narradores da rádio. E eu fico todo 2016 trabalhando em Caxias e narrando aqui. Então fazia bate e volta com alguma frequência. Então, teve muito disso, sabe? É mais difícil ser do interior, mas eu acho que é mais difícil por uma série de razões, né? Não é por ser do interior que é mais difícil, é mais difícil por questões geográficas, por questões de comodidade. Naquele momento eu entendi, poxa, talvez eu vá voltar para minha cidade aqui quando eu tiver 50 anos, 60. Sim. Se eu ficar agora, se eu não... E não tem nada contra o jornalismo de interior, não se trata disso, pelo contrário. Já me perguntaram qual é a diferença de trabalhar numa rádio do interior e numa rádio como a Gaúcha. Alcance, abrangência, audiência, mas o jornalismo que a gente se propõe a fazer é o mesmo. Né? Sim. Tu tem as mesmas preocupações, tu tem a mesma cautela, a mesma ética, os mesmos princípios jornalísticos em qualquer lugar. Mas naquele momento foi entendendo, eu preciso de ir para um veículo maior. Sim. E deu certo. Daqui a pouco conversa um pouco com o que tu falou justamente, assim, dessa inquietude de querer sempre mais, né? Porque daqui a pouco tu poderia ter um caminho lá de fato, mas queria algo diferente, né? Queria algo a mais. Basicamente é isso. Perfeito. E só para finalizar mesmo agora de verdade, quando tu iniciou no jornalismo, tu já imaginava que tu seria narrador em algum momento? Tu gostava da tua voz? Já te falavam, pô, tu tem voz para ser narrador? Ou... Em 2005, eu procuro o pessoal da equipe de esportes da TV da Católica em Pelotas e digo assim, não está precisando de gente aí para transmissão dos jogos? Qual era o trabalho? O trabalho era equipe da TV com cinegrafista, repórter, narrador e comentarista. A gente ia fazer os jogos do Brasil, do Pelotas e do Farroupilha. Mas não ia ao vivo. A gente fazia o jogo, gravava ele e ele era reproduzido na TV da universidade durante toda a semana. Mas era tal qual uma transmissão normal. Abria 2 câmeras, chamava repórter, tudo normal. E ali já teve algum comentário do tipo, cara, legal a tua narração, tu já narrava? Não narrava. E foi, depois eu fui para outra TV que era afiliada do SBT, depois da Record em Pelotas, e aí transmitia alguns jogos e narrava uns compactos assim de 10 minutos, né, os melhores momentos. E fui vendo, acho que é por aí, acho que dá para ser narrador. Mas naquele momento era TV. TV, rádio vem bem depois. Perfeito. Então, acho que para então finalizar, pensando até um pouco um clichê, assim, olhando esses 10 anos de RBS que se passaram daqui a pouco, e até acho que uma rápida ascensão que tu teve até, né? E continua almejando isso. O que o Debona espera, assim, para os próximos anos, próximos 5 anos, próximos 10 anos aqui? Seguir evoluindo, seguir buscando mais espaços na RBS, seguir aprendendo. Eu acho que é isso, evoluindo, aprendendo, aprimorando a minha narração e sendo cada vez mais um jornalista multiplataforma dentro da RBS. É o que eu almejo para 5 anos.